Meu nome é Thiago Branhas e esta é a 10ª aula da disciplina Matrizes e Vetores. Teremos hoje a representação geométrica de vetores e algumas operações. Vamos começar a ver vetor por sua representação geométrica. O vetor é um elemento matemático que une um ponto inicial a um ponto final com uma direção, um sentido e uma magnitude, um comprimento. É comum em disciplinas como a física fazermos combinações com vetores, como, por exemplo, fazer adição de vetores. Há uma regra simples para representar geometricamente a adição de vetores, que é a regra do paralelogramo. Basta colocar o ponto inicial dos dois vetores na mesma posição, traçar o paralelogramo formado por esses dois vetores e suas retas paralelas, e a soma desses dois vetores será a diagonal do paralelogramo saindo da mesma origem. Além disso, podemos fazer uma multiplicação de um vetor por um escalar. Se temos um vetor v, o vetor meio v ele terá o mesmo sentido e a mesma direção do vetor v, só que com metade do comprimento. O vetor menos v, que é o menos 1v, terá o mesmo comprimento com uma direção oposta. O vetor 2v terá a mesma direção, o mesmo sentido, mais o dobro do comprimento do vetor v. E o vetor menos 3v terá direção oposta ao vetor v e 3 vezes o comprimento do vetor v. Para realizar uma subtração de vetores, como por exemplo, dado dois vetores w e v, realizar v menos w, pegamos o vetor v e desenhamos, saindo do mesmo ponto inicial, o vetor menos v, com direção oposta ao vetor v. Tomando o vetor w e o vetor menos v, aplicamos a regra do paralelogramo. Assim, a subtração de w por v é a soma de w com o vetor menos v. Geometricamente, é como desenhar o vetor resultante partindo do ponto final do vetor v, chegando no ponto final do vetor w. Usando ainda a representação geométrica, podemos somar 3 ou mais vetores. Por exemplo, somar u com v com w com x. Para isso, colocaremos sempre o ponto inicial de um vetor ligando com o ponto final do outro. Nesta situação, colocaremos o ponto inicial do vetor v no ponto final do vetor u, o ponto inicial do vetor w no ponto final do vetor v e o ponto inicial do vetor x no ponto final do vetor w. A resultante dessa soma seria o vetor que tem o ponto inicial no mesmo ponto que o vetor u e o ponto final no mesmo ponto final do vetor x. Para além da representação geométrica, podemos situar um vetor em um sistema de coordenadas. Geralmente, nessa situação, posicionamos o ponto inicial do vetor na origem do sistema de coordenadas e com um ponto final genérico em qualquer posição do sistema. Se estamos em R2, o vetor v pode ser representado pelo par ordenado v1 e v2. Como o ponto inicial está na origem, o ponto final já dá o sentido, a direção e a magnitude, o comprimento do vetor. Em R3, um vetor v com ponto inicial na origem terá um ponto final em v1, v2 e v3, que também dará o sentido, a direção e a magnitude do vetor v. Caso o ponto inicial do vetor não esteja na origem, como um vetor P1, P2, inicial em P1 e final em P2, basta realizar a subtração como vimos anteriormente. Assim, o vetor P1, P2 terá o ponto final representado por um vetor OP2, com um ponto inicial na origem e no final em P2,
e o ponto inicial será representado pelo vetor OP1. Fazendo a subtração, geometricamente, formamos o vetor P1, P2. De maneira análoga, podemos fazer o mesmo no espaço, no sistema R3. Se temos P1, P2 em R3, como por exemplo P1, 2, menos 1 e 4, e P2, 7, 5 e menos 8, o vetor V será 5, 6 e menos 12, que é a subtração das componentes do vetor P2 pelo vetor P1. Fazendo a regra do paralelogramo no sistema de coordenadas, vemos que a soma de dois vetores se dá pela soma da componente de cada um desses vetores. Então, V mais W, onde V é V1, V2 e W, W1 e W2, será V1 mais W1 e V2 mais W2, como podemos ver na figura. A multiplicação de um escalar por um vetor se dará de forma análoga. Se temos o vetor V, V1, V2, para multiplicar V por um escalar K, teremos suas componentes KV1 e KV2. Para finalizar, vejamos um exemplo em R3. Sejam V 1, menos 3 e 2, e W 4, 2 e 1, podemos fazer V mais W, que dará a soma de 1 mais 4, 5, menos 3 com 2, menos 1, e 2 com 1, que dará 3. Além disso, podemos operar o vetor por um escalar, como o vetor V multiplicado por 2. Para isso, multiplicamos cada componente do vetor V 2, ou o vetor W multiplicado por menos 1, que dará o vetor menos W. Do mesmo jeito, multiplicamos cada componente do vetor W por menos 1. E ainda podemos fazer a diferença de V por W, bastando realizar a subtração de cada componente de V pelas componentes de W. Esses são os 3 livros usados nesta aula. Façam os exercícios e bons estudos!